Olá, estamos às 19 horas e 30 minutos do dia 15 de junho de 2023. Esse vídeo será postado no dia 16 da manhã. Mas agora já está feito e decidi gravá-lo. É da série Torne-se um Mago Completo. Ainda falando sobre xamanismo, que é o tema. Vamos começar agradecidos a todos pelo like, pela inscrição e pelo aumento dos que estão inscritos no nosso Colégio Marco Deus. Xamanismo natural ou primitivo será o título desse vídeo. É o tipo de iniciação que serviu de relato no nosso vídeo anterior, ao dizer que vimos da varanda da nossa residência uma mulher que se contorcia, babava, grunhia, mugia, ajoelhava-se e jogava-se de cabeça no chão, arriscando seu ferimento na cabeça e até fraturar o cérebro. Infelizmente, ainda hoje, esta iniciação persiste nos terreiros e barracões, porém modificada. Em que? Veremos mais abaixo. Nas culturas primitivas, onde o xamanismo era uma doença que atingiam ser ainda criança, entre 4 a 10 anos de idade, eu comecei a minha iniciação xamânica com 6 anos. O fenômeno é descrito de modo muito similar a alguém que nós acreditamos que foi escolhida pelos espíritos, é doente e muito frágil. Eu era extremamente doente do estômago, da garganta e muito tímido. Está sob uma pressão psicológica que domina sua personalidade e seu corpo. Ou seja, é uma pressão na cabeça, é uma pressão no corpo, é dores, você sente, parece que a cabeça tem uma abóbora no lugar do cérebro. Ele chega mesmo a tentar, segundo narrativas siberianas de culturas recentes, em cujas comunidades ainda existe esse tipo de iniciação mágica, ele chega a fugir dos espíritos que assediam. Por quê? Porque não deseja de modo algum, conscientemente, tornar-se o que será, não por escolha dele, mas por escolha das forças incontroláveis, pelos espíritos. No final das contas, aqui é pela Senhora dos Animais, essa figura, que é a divindade primitiva das cidades do período paleolítico que estamos falando. Então, quando acontece esse estado doentio, quase mortal, ele é expulso da sua comunidade tribal, é um renegado. E ele, se afastando, fica solitário, com todos aqueles males, doente, cede. Já que foi abandonado pela sua comunidade tribal e está jogado ao seu próprio destino, ou vence o poder que o escolheu, ou morre. Mas vencer uma deusa, ele não conseguirá. Sofre perturbações psicóticas e epiléticas, igual o que eu vi da moça lá na vila perto da minha casa, e ainda nos terreiros de Umbanda ainda hoje, que se diz o santo está batendo no cavalo. Isso é estupidez. Constantemente está doente de corpo e alma. O corpo porque é atacado por algo invisível que tenta destruí-lo. Por mais que tente fugir ao seu destino, não consegue. Isto piora ainda mais sua condição doentia, pois o torna depressivo. Ou seja, hoje as pessoas assistidas por psiquiatras que tratam depressões e psicoses estão sendo, na verdade, iniciadas no xamanismo natural e não sabem. E o imbecil do psiquiatra, que não entende nada do preternatural, entende mal e porcamente, às vezes, a profissão dele, que é natural, acadêmica, então enche a pessoa de remédio. Na verdade, ela está começando uma iniciação xamânica natural. O xamã natural pressente o poder do espírito que o dilacera. Ele sente
Ele não vê, mas ele pressente, ele sente que ele sabe. Dilacera, consome e mata. Isso faz com que, modernamente, esse fenômeno acontecendo com as pessoas, medicamentos poderosos da farmacopeia moderna, ou seja, fármacos, inibem esse poder e assim interrompem a iniciação xamânica. Porém, os psiquiatras não sabem como fazer para curá-lo e jamais ele terá cura. Ao fim, o xamã natural, sem saber como, vence. De repente, ele amanhece bem e volta para o seio da sua comunidade tribal, a qual o considera renascido e possuidor de poderes incomuns. Então, morreu, ou quase morreu, e renasceu. Isso será a essência de todas as iniciações do mundo. Todas, sem exceção. E é a essência da Umbanda que não soube manter isto e não tem controle sobre esse processo. Porque aqui estamos no xamanismo natural. E já foi dominado, já evoluiu, nós estamos lá em cima, mas a morte e o renascimento. Portanto, isso é um ingrediente comum em todos os sistemas verdadeiramente espiritualistas, porque ele se torna possuidor de poderes incomuns. A tradição do xamanismo natural influenciou, portanto, todas as iniciações, pois, pasmem, até o sacerdote católico, na sua ordenação, tem que começar fingindo-se de morto. Ele se deita diante do altar, no chão da igreja, e se finge de morto. 2 sacerdotes estão do lado dele, ele deitado de bruços, vestido de branco, com 3 vestes sobrepostas, até que finalmente o bispo vem, saindo do altar principal, desce as escadas, pois ele está no chão junto com a plateia, e aí o chama e diz: meu filho, diácono fulano de tal, você vai sofrer agora a ordenação, vai passar agora, passar agora pela sua ordenação sacerdotal. É a mesma coisa. Ele finge a morte e o bispo ressuscita. A divindade. E muita gente nem percebe que ali está se fazendo uma imitação, né, uma mimesis do xamanismo natural. Morte e renascimento são, portanto, a ligação do da presente ordenação de um padre católico com um passado que remonta a 20 mil anos. E os católicos não têm a menor ideia disso. Acho que nem os bispos nem os padres. A cura do xamã, quando acontece, é total. Os seus órgãos se reúnem novamente, se organizam, reorganizam, sadios e mais fortes. Agora possui um novo corpo, sadio e são, e uma nova personalidade. Confiante, corajoso, e ele vai agora mostrar o seu poder. Tudo nele se restaura. Ao contrário do processo interrompido pelos psiquiatras que são ignorantes, através da farmacopeia que eles usam, e que sustém o processo, mas jamais cura. Então, é uma idiotice uma pessoa que começou a iniciação xamânica natural, como eu, procurar um psiquiatra porque achava que estava doente. Eu passei pelo meu processo e esse fato aqui aconteceu. Esse tipo de iniciação xamânica primitiva nos parece que já era sensivelmente diminuído em alguns lugares, numa data remota, através de ervas, ervas que eram narcóticos e afins. Então, é através do uso dessas ervas que aí o xamã natural vai começando a sofrer menos. Mas, finalmente, chegamos a terminar, ou seja, acabar com a iniciação quando você vai procurar um psiquiatra.
Não estamos, pois, longe na depressão, nas fobias, principalmente no mal de pânico, que é a pior de todas as fobias, do processo de iniciação xamânico natural primitivo. O medo de morrer do doente de pânico é incompreensível para todos que o cercam, porque o corpo é perfeito, mas a mente dele está no inferno. E nem a medicina comum acadêmica sabe explicar. Após a cura, o xamã, voltando para lá, nós estamos indo e vindo, passa a dominar um transe prolongado. Agora ele vai incorporar. Ele adquiriu o poder de incorporação, como na Umbanda. Por isso a Umbanda tinha a obrigação de controlar esse processo e de tê-lo completamente mantido. E somente nesse estado de transe prolongado, como o médium do terreiro de Umbanda, é que ele consegue dominar as forças do inconsciente e todos os outros processos que são comuns a ele, como a viagem para outro mundo, que ele adormece e sai do corpo. Nesses estados de inconsciência, em que ele sai do corpo, vai para outros mundos, vê imagens variadas que lhe foram ensinadas pela cosmologia da sua tribo, ou seja, os deuses, as divindades, ele convive com ela, aí ele já está curado, agora já faz isso que ele quer. E assim, ele agora está no círculo das divindades, convive com os deuses, como nós podemos ver aqui, na página 35, 24, então não é aqui, 28, é outra Vênus, eu acho. Aqui está. Agora ele convive com a divindade, seja esta a representação, seja esta a representação. Agora ele está num estado em que ele vai visitar a divindade que o fez um xamã. E agora ele está entre os deuses. Portanto, olha, que salto! E seria isso que o psiquiatra tinha a obrigação de saber. E ele interrompe o processo. Ignorante. Adquire o poder da cura através de um toque na testa ou através de danças, como a gira da Umbanda, a recitação de mantras da yoga, veja como está em vários lugares, também chamadas odes, e sempre veste máscaras, como nas figuras que eu vou mostrar. Página 29. Aqui está uma. E 105. Dá um pulo. Máscaras que ele usa. 105. 124. Esta aqui, aí já mais trabalhada, parece que é em madeira negra, e de maneira mais sofisticada, cobre a cabeça ou mesmo todo o corpo, como o Baloé, que aparece com a cabeça totalmente coberta por um chapéu de palha. Então, assim, ó. Tá vendo? Ó? Aqui ele está com a vestimenta totalmente coberto. Como a Baloé, não mostra o rosto. Aqui tem palha, ó. É exatamente como a Baloé aparece. E aqui ele fez algo semelhante, um rosto feio, né? E um cocar aqui que tem uma cabeleira negra. E aqui, portanto, está
ele todo cheio de plumas e paetês. Exatamente como o Baloé. Essa é mais parecida. Então, às vezes, faces exóticas, que é nessa página 125, né? Ou então, pele de animais, dentro das quais ele se coloca e se sente protegido. O processo, portanto, é de autocura, mas, dentro da psiquiatria moderna, o psiquiatra interrompe. Então, deveria ser a pessoa deveria procurar outro xamã, e não um psiquiatra. E assim, o processo do xamanismo natural, se for finalizado, como foi o meu caso, revela um poder do xamã e desperta todo o seu potencial. E é a esses espíritos que ele tem de obedecer. No meu caso, dentro da minha cosmologia, né, é Jesus, a Virgem Maria, os santos anjos, São Miguel Arcanjo. No caso do xamanismo é outro, mas você vê que o padre é um xamã e ele não sabe. Usa uma técnica que em transe sai do próprio corpo, é a viagem astral, de onde se pode concluir que está realmente dominando já a capacidade de viajar para outros planos, outras dimensões, né? É viagem astral. Experiência relatada por Paulo de Tarso, pasmem, na sua conversão. Então, Paulo de Tarso era um xamã? Sim, vou provar. Olha como está aqui claro que Paulo de Tarso passou por um processo do xamanismo natural que tem uma ligação assim com o cristianismo. Já na ordenação do padre, e aqui agora, na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 6. Ele diz, agora a palavra é de São Paulo: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Visões e revelações, xamânicas, portanto. Conheço um homem em Cristo, é ele, que há 14 anos atrás foi arrebatado do terceiro céu. Ele não conhecia a palavra projeção astral. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. O que eu sei é que esse homem, que era ele, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ele repete, foi arrebatado ao paraíso, portanto, junto aos deuses. Lá ele vê Jesus Cristo, lá ele convive com Jesus Cristo durante 3 anos. E ouviu coisas indizíveis que ao homem comum não é permitido falar. Ele só diz isso. Mas é a iniciação xamânica de Saulo de Tarso, do nosso São Paulo. Eis a clara iniciação xamânica natural do nosso conhecidíssimo São Paulo. Está na Escritura, no Novo Testamento, podem ler. Eu disse ali, ó. Segunda Epístola a Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 6. A iniciação xamânica de Saulo de Tarso. Não se aceita que a Umbanda e sua eterna doutrina permeia todas as iniciações sem exceção, ainda mais na Igreja Católica. Mas é somente a partir dessa iniciação, que teve, no caso de Saulo, 3 anos, que o apóstolo dos gentios adquiriu seus poderes típicos do Espírito de Cristo dentro da cosmologia cristã. Do Espírito de Cristo é o termo usado do mesmo modo como os evangélicos, né, os pentecostais, né, e que eu também posso usar, já que eu sou católico. Mas o xamã primitivo usava a cosmologia, a teogonia do seu povo. Então, muda o nome, mas é a convivência com os deuses. Eu tenho essa capacidade, porque eu sou um xamã. Não aceitar isto, que é o óbvio, é negar os fatos. Paulo cura doentes e cega um opositor que ele vai pregar a um governador, e esse opositor chamado Bar Jesus o interrompe e quer atrapalhar, e ele diz: ficará cego e será guiado pela mão de outros até algum tempo. Então, olha só, ele usa aqui para cegar. Então, ele usou o poder dele, tá vendo? De maneira o quê?
com magia negra, negativa. Ele cegou o opositor. Ele usou a magia, o xamanismo, a capacidade xamânica para criar uma barreira que a pessoa que estava fazendo o que ele, impedindo ele de fazer o que ele queria, então ele não tem nenhuma restrição em cegá-lo. Está nos Atos dos Apóstolos. Ou tem a capacidade de conceder às pessoas que o ouvem a visão de um universo idealizado, lindíssimo, pregado por Jesus e os seus seguidores, que ele próprio absorveu, que nós chamamos, que é o que o torna o Senhor do Verbo. Nós fizemos um outro vídeo chamado Os Senhores do Verbo, capaz de convencer, de dizer as coisas, tornar realidade. Então, na cabeça das pessoas que o ouvem, esse paraíso que Jesus pregou passa a existir. Isso em Atenas, no Areópago. Vou citar. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo aquela cidade tão inteligente entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga, ou seja, entrava na igreja dos judeus e os religiosos judeus, e todos os dias na praça, quando se apresentavam alguns. Então ele entrava na sinagoga, que era a igreja dos judeus, ele ia para as praças e lá ele pregava e convencia a todos, porque se tornou Senhor do Verbo. E alguns dos filósofos epicureus, seguidores de Epicuro e estoicos, começaram a querer ouvi-lo e saber se era verdade o que ele dizia. Alguns diziam, o que quer dizer esse homem? E outros, parece que é pregador dos deuses. Mas é estranho, porque ele fala de um tal Jesus e da sua ressurreição. E pediram a ele que fosse ao Areópago, dizendo, podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Faça-nos saber o que vem a ser isto. Olha, já o poder dele, magnetismo, já atrai as pessoas agora, os sábios da cidade, dizem, trazes aos nossos ouvidos essas coisas estranhas para que nós saibamos o que vem a ser. A pregação do paraíso, a morte de Jesus. Todos os atenienses estrangeiros, residentes, dizem nenhuma outra coisa qual, se não dizer ouvir alguma novidade. Era uma novidade. Então despertou. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo os vejo um tanto supersticiosos, e na verdade vós sois tomados por sábios. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, olha, é uma ligação com a espiritualidade dos gregos, achei também um altar no qual estava escrito ao Deus desconhecido, pois é desse Deus desconhecido que honrais, não conhecendo, que eu vou falar-vos e vos anuncio. Pronto. Está aí o poder do verbo dele, e ele usa um altar que já estava no santuário dos gregos e uma pedra onde estava escrito ao Deus desconhecido, porque os gregos chegaram à conclusão que os deuses olímpicos não eram verdadeiros. Ele aproveita essa pedra e essa frase e prega. O Deus que fez o mundo, diz ele, que nele há tudo, o Deus que fez o mundo todo nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos humanas. Portanto, os templos não são o lugar onde Deus está. Está nos corações das pessoas que estão nos templos. Nem tampouco é servido por mão de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá toda a vida, inspiração e todas as coisas. E fez todos os homens e todas as gerações para estar sobre toda a face da terra como irmãos, determinando os tempos antes ordenados e os limites do seu poder, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar que eu agora desejo que vós o façais, ainda que estejais longe de cada um daqueles que estavam comigo. Eu estava acompanhado. Porque nele vivemos e nos movemos. Ora, ele estava em corpo e, na verdade, dizia que estava no paraíso. Nele, no paraíso. No corpo de Cristo, que é o paraíso.
Nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também geração espiritual. Sendo nós, pois, geração de Deus, divinos, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro ou prata, ou a pedra esculpida, por artifício da imaginação, como vós. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora, pela minha palavra, o verbo do poder, e em todo lugar, pedindo que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia que com a justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando Jesus dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. E aí diziam, isso é impossível? Não poderemos dizer sua voz. Mas Paulo sai do meio deles, deixou eles discutindo, pensando, todavia, outros foram buscá-lo, enquanto alguns se afastados foram buscá-lo. Creram, entre os quais Dionísio Areopagita, famoso, parece na Escritura, uma mulher por nome Damares, e com ela e ele vários outros. Então, assim termina a iniciação xamânica, a prova de que Saulo de Tarso tinha tido uma iniciação xamânica, tinha se tornado o senhor do verbo e tinha tido o poder de cegar uma pessoa que estava nos caminhos dele, impedindo ele de exercer a sua capacidade de pregador. Então, ele usou para o mal do ponto de vista humano, porque tornou um homem que tinha visão cego. Por outro lado, curou vários doentes. Então, São Paulo era um xamã. Pasmem, mas não me contradigam sem antes fazer uma pesquisa séria. Pronto, acabamos aqui aos 27 minutos, dissemos tudo o que queríamos dizer. Então, mostramos assim como está entranhada na espiritualidade de todos os povos, e aqui demos mais importância ao catolicismo, citando a iniciação de um sacerdote, depois citando Jesus, depois citando Saulo de Tarso. Então, terminamos o nosso recado, mais um vídeo sobre xamanismo e a Umbanda e sua eterna doutrina, que ela é detentora do xamanismo natural, que é será o título desse vídeo, mas ela não soube cuidar disso. Está perdendo o controle e a capacidade de formar xamãs. E é contra isso que eu me rebelo. É contra isso que eu me rebelo. Eu sou um xamã e fui iniciado em várias escolas iniciáticas, todas têm ingredientes do xamanismo. E eu fui iniciado no xamanismo por Pai José de Angola, um preto velho. Então, vejam só. Católico, continuo católico, porque o xamanismo não é religião, é magia. Eu sou um mago, mas tive a iniciação xamânica como Saulo de Tarso, como outros da Bíblia, que não vamos citar agora, mas vamos ter que admitir, óbvio, contra fatos, não há argumentos. Então, sou católico, apostólico, romano, creio sinceramente na minha igreja, defendo a minha fé, mas estou dizendo a mais pura verdade. São Paulo apóstolo teve uma iniciação xamânica que durou 3 anos na caverna de Damasco e tornou-se senhor do verbo e adquiriu os poderes do xamã. Até a próxima.